Distribuição Columbia TriStar International Television. Mega Man. E aí? Aqui é o Zangado AG de Sagas e finalmente ela chegou. Demorou muito pra aparecer porque também demorou o dobro pra fazer. Ô, vídeo complicado, nossa senhora. Mas beleza, Saga Mega Man. Jovens, esse vídeo promete ser muito longo, então vão lá, prepara um hiper fucking mega lanche, se acomoda aí, fica bem confortável e vem com o tio. Mega Man foi criado pelo mestre Keiji Inafune. Quando ele tinha 22 anos, ele entrou pra Capcom como ilustrador. E isso que ele era recém-formado. Será que o cara é foda? Imagina, né? Nesse mesmo ano, que no caso era 1987, ele conseguiu trabalhar como designer em Street Fighter. Ah, Zangado, faz saga Street Fighter. Já fiz. E que Street Fighter fez muito sucesso, não preciso dizer pra vocês. A Nintendo havia lançado em 1983 o Famicom no Japão, e como o sucesso do console foi absurdo, ela começou seus planos de lançamento para o resto do mundo. A Capcom viu o enorme potencial desse console da Nintendo e decidiu investir pesado desenvolvendo games para ele. Keiji teve grande destaque durante todo o desenvolvimento de Street Fighter, e a Capcom deu o poder para ele de criação de um novo jogo para a empresa. A questão é que nos anos 80 o mercado de games era precário, a equipe fornecida para Keiji de artistas e programadores era minúscula, então se as coisas fossem acontecer de fato dependeria muito da garra e determinação do cara. Keiji era fanático por mangás, e o mangá que ele leu na sua infância foi Astro Boy, que tinha temática sci-fi, ficção científica, e esse mangá foi criado em 1952 e contava a história de um menino robô chamado Astro. Explicando para vocês a sinopse é o seguinte: existia um cientista chamado Dr. Tenma que perdeu seu filho pequeno em um acidente de carro. Em enorme depressão, ele criou Astro para substituir seu filho, mas ele não enxergava a vida naquele menino e se desfez dele. Astro então foi encontrado pelo professor Oshinomizu, com certeza está errada a pronúncia, que criou um laço forte com Astro de pai para filho, e além disso ele descobriu que Astro tinha várias habilidades e ele passa a ensinar o garoto a lutar contra o mal. Os otakus mais fanáticos já pelo menos ouviram falar de Astro Boy. Assistir já é outros 500, né? Ela foi a primeira série animada a ser exibida no Japão. Putz, negado, então é velho esse negócio. Sim, é bem antigo. Eu coloquei na descrição do vídeo um link com todos os episódios do Astro Boy dublados pra vocês. Então não se esqueça de dar uma conferida depois, ok? Tá, Zangada, mas o que eu quero saber de Astro Boy? Falar de Mega Man, carai. Calma, jovens. Foi partindo de Astro Boy que Keiji se inspirou e criou Rockman. Porra, Zangada, esse é o Mega Man. Sim, mas seu nome original era Rockman porque Keiji era fanático por rock. O cara tinha um ótimo gosto musical. Quando o game foi lançado para os Estados Unidos, o nome do personagem foi alterado para Mega Man. Para variar, né? A Capcom teve vários de seus personagens com nomes alterados. Quem viu a saga Street Fighter sabe disso. Quando o Mega Man foi criado, Keiji queria que ele fosse vermelho, mas o Nintendinho tinha uma paleta de cores muito limitada e o personagem teve que ser mudado para a cor azul. Não se esqueçam desse detalhe, porque isso vai ser adaptado para o enredo futuramente. Então beleza, depois de criado o protagonista, era a hora de criar a história. A história começou muito bagunçada e só tomou uma forma certa em Mega Man 3. Então eu vou contá-la do jeito que ela foi sendo apresentada pra gente no decorrer dos anos. Não vão me ouvir falar agora, já pensando em coisas que foram sendo reveladas depois, em games futuros. Paciência e vamos lá. Havia um cientista chamado Dr. Thomas Wright, pacifista, que era especialista em robótica. Os robôs criados por ele eram destinados a fazer tarefas domésticas ou industriais. Tá, Zangada, mas eu acho que você falou errado. Não é o Wright, é Light. Até porque o nome dele foi inspirado em Thomas Edison, da lâmpada e tal. Eu sei. Mas o nome dele original
foi o Right, e assim como Rockman se transformou em Mega Man, ele de Right foi para Light. Dr. Light possuía um assistente chamado Dr. Albert Wily. Eu vou falar Willy, eu sempre falei e vou continuar falando, mesmo que seja errado. Seu nome e até mesmo aparência vieram de Albert Einstein. Dr. Willy possuía uma profunda inveja do brilhantismo de Light, por ele sempre conseguir pensar em coisas das quais ele não era capaz. E agora eu vou falar um trecho da história que possui duas versões. A primeira delas é que Dr. Light havia criado 6 robôs industriais, e quando esses robôs iriam ser apresentados oficialmente na cidade, eles se rebelaram e começaram a atacar, porque eles haviam sido reprogramados pelo Willy em seu plano de dominação da cidade e do mundo. Além desses robôs, Dr. Light havia criado mais 2 robôs. Um deles seria a Mega Man, que serviria como auxiliar de laboratório, e uma robô feminina que serviria de empregada doméstica. Quando aconteceu isso, Mega Man se ofereceu para lutar contra as forças do mal, beleza, ok. A segunda versão é a seguinte: Dr. Light havia criado 3 robôs industriais. Cutsman, que possuía uma tesoura na cabeça e seria um jardineiro. O nome Cutsman seria uma jogadinha de nomes. Rockman, pedra, Cutsman, tesoura, daquele jogo pedra, papel, tesoura. Gutsman, que seria da área de construção civil, e Iceman, que seria sorveteiro. Eu tô brincando, na verdade eu não sei a função exata dele. Esses robôs seriam apresentados para a cidade, da mesma forma que a outra versão. Porém, antes da apresentação, Dr. Willy os rouba, reprograma e constrói mais outros 3, Fireman, Bombman e Elecman, para dar mais força ao seu plano. Esses são detalhes no primeiro enredo que são diferentes. Agora voltando pro resto da história, que é igual. Willy não quis pegar Mega Man por não ver utilidade nele em uma batalha. Ele era apenas um robô auxiliar de laboratório. A versão feminina, criada pelo Dr. Light, se chamava Ro. Alguns de vocês acham que ela é a namorada de Mega Man, mas não, ela é irmã dele. O nome Ro também foi escolhido para jogadinha de nomes. Ele era Rock e ela era Ro. Juntos eles eram Rock and Ro. Detalhe, ela aparecia no jogo tanto no primeiro quanto no segundo, mas ela só ganhou o nome de Ro a partir do Mega Man 3. O Willy também não teve interesse em roubá-la, por motivos óbvios, né? O que o Willy não sabia é que Light, quando fez Mega Man, ele era o mais especial de todos porque ele era um robô capaz de agir como um humano, de maneira imprevisível. Ele também possuía um senso de justiça muito forte e uma enorme coragem. Mega Man se ofereceu para ajudar o seu tutor. Dr. Light inicialmente não aceitou, mas não teve escolhas. Então ele desenvolveu uma armadura e uma arma de plasma chamada de Mega Buster, que era seu projeto secreto. E Mega Man estava pronto para salvar a cidade chamada Monsterópolis. Enfim, a história é legalzinha, mas é muito influenciada por Astro Boy. Porém, ela vai passar por algumas alterações no decorrer dos games. E é claro que eu vou falando para vocês essas mudanças no decorrer do vídeo. Mega Man também foi feito em cima das leis da robótica, criadas por Isaac Asimov, no seu livro Eu, Robô, que também tem uma versão em filme muito foda, com Will Smith e tal. Eu vou colocar na descrição do vídeo o link do filme para vocês assistirem e entenderem melhor sobre essas leis. Ótimo, falei do criador, falei da inspiração, da criação, do protagonista, do enredo. Agora vamos falar como o game funcionava. O conceito básico do Mega Man 1 serve para todos os jogos. Alguns detalhes quanto à jogabilidade foram sendo acrescentados e retirados no decorrer dos anos. Então prestem muita atenção, porque Mega Man está inserido naqueles jogos que desenvolveram uma receita de bolo e seguem essa receita fielmente. Então vamos lá. Mega Man era um game de ação e aventura de gênero plataforma, desenvolvido e publicado pela gloriosa Capcom com licença da Nintendo, lançado em dezembro de 87 para o Nintendinho. Uma curiosidade bizarra: sempre quando eu faço um vídeo de análise, seja simples, de trilogia ou saga, quando eu vou falando dos games, eu sempre coloco a capa do jogo que eu tô falando para vocês. Então, a capa que eu coloquei agora é a capa japonesa do Mega Man 1. Tá, Zangado? E daí? Jovens, quando o jogo foi lançado nos Estados Unidos, olha a porra da capa que os Estados Unidos colocou. Velho, que porra é essa? Me diz. Um tiozinho fazendo um cosplay muito errado do Homem de Ferro, e olha a Plasma Gun na mão dele, velho. É um revólver, cara. Ele tá com 38 na mão, com uma roupa dourada com os coqueiros lá atrás. Tipo, nossa senhora. Essa é considerada uma das piores capas de games de toda a história. Que
Coisa nojenta. Puta que pariu. Eles acharam que o público americano não iria gostar da capa estilo oriental do Mega Man. E o artista responsável por essa capa foi obrigado a criar sem saber do que o game se tratava. Quando falaram Plasma Gun, ele desenhou tudo errado. Fazer o quê? Também existia uma capa versão europeia, que eu também não gostei, mas pelo menos parece que tem a ver com o jogo. O Mega Man começa em uma tela de escolhas. Cada vilão aparece nessa tela e cada um deles possui seu próprio estágio temático. Você é livre para escolher qualquer um. No estágio escolhido você vai passar por vários inimigos. Esses inimigos são sempre robôs, que também são sempre temáticos de acordo com a fase. Vamos supor, cenário embaixo d'água. Peixes robôs, baleias robôs, tubarões robôs, sacaram? Eu só vou falar de um inimigo do Mega Man que está presente em todos os jogos, independente da temática, que é o Matt. Seu nome completo é Metal, que foi escolhido pelo gênero de rock, metal. Ele é um robô industrial que usa um capacete e fica se escondendo embaixo dele e se expõe para disparar um tiro ou 3 tiros. Esse inimigo possui 1 zilhão de variações, mas sua forma física é sempre a mesma, assim como o Goomba está para Super Mario, Matt está para Mega Man. Todos os inimigos do jogo têm um respawn infinito. Como assim, Zangado? Vocês se lembram do meu vídeo da saga Ninja Gaiden? Então, esses jogos antigos acontecia muito esse tipo de coisa. Eu vou explicar para quem não viu ainda. Vamos supor que você vem andando e tem 2 inimigos na sua frente. Você caminha para frente, a câmera te acompanha, até porque ela é fixa na posição onde o Mega Man está. Você mata os 2 inimigos e avança até um ponto onde eles não aparecem mais na tela. E aí você vai topar com outro inimigo mais forte, sei lá, e aí você tem que recuar para não morrer. Quando você recua e a câmera volta, os 2 inimigos que você acabou de matar, não interessa o tempo, vão estar vivos novamente. Era tenso o negócio. Mega Man 1 só possuía uma dificuldade e devia ser dificuldade filha da puta. Além dos inimigos do cenário serem super ultra fucking mega over chatos, os desafios de habilidade de ficar pulando, desviando, olha, muitas pessoas jogaram Mega Man 1, mas pouquíssimas conseguiram completar. Após vencer esses inimigos, algumas fases possuíam subchefes, e o chefe final era um dos robôs que você escolheu do Dr. Wily para enfrentar. O grande lance do Mega Man era o seguinte: sempre tem um robô que é Zé Ruela, que é fácil pra caralho pra vencer, mas você nunca sabe qual é. Você vai ter que literalmente se fuder até achar a fase desse robô Zé Ruela. Você vai acabar escolhendo a fase mais difícil, ou você vai acabar escolhendo o robô mais difícil para enfrentar, até dar a sorte de achar o mais fácil. Você só começa a avançar, literalmente a render no jogo, quando você vence o primeiro robô. Porque quando você finalmente vence algum, você ganha a habilidade dele. Vamos supor que você vença o Cutsman. Você vai ter a possibilidade de acessar o poder dele. A cor do Mega Man muda e sua Mega Buster vai disparar os mesmos tiros do robô derrotado. E isso ajuda muito, porque cada um dos robôs que você vai enfrentar tem um ponto fraco, que é o tiro de outro robô que você vai vencer. Vamos supor que você vença o Fireman. É meio óbvio que o tiro dele vai causar dano no Iceman e vice-versa. Sacaram? Então assim, você vai utilizando esses golpes novos para poder vencer mais rápido os próximos inimigos e a dificuldade acaba reduzindo. Essa habilidade do Mega Man de adquirir poderes não foi explicada em Mega Man 1, só deram explicação nos próximos jogos. Mega Man era capaz de andar, pular, atirar, subir e descer escadas e acabou. No jogo existem vários itens para você pegar. A cabeça do Mega Man era o Up, porque o jogo funcionava na base de vidas, né? Porém, Mega Man possuía uma barra de HP, então ele não morria tão facilmente. Existiam os itens que dropavam dos inimigos destruídos, ou mesmo encontrados na fase que regeneravam HP, e também existem itens que restauram a energia, porque quando o Mega Man utiliza a habilidade recebida de um robô derrotado, ela não é infinita, ela gasta quando você atira, e você encontra itens que enchem essa barra novamente. Esse é o único Mega Man em que ele adquire uma arma capaz de criar plataformas. Um fator que também teve muito destaque no jogo, além da enorme dificuldade, era a trilha sonora. Isso já era bastante comum nos games 8 bits, cara. A trilha sonora do game era foda bagarai. Sabe aquelas músicas que grudam na sua cabeça enquanto você joga? Que quando você escolhe uma fase antes dela começar, seu cérebro já tá tocando a música enquanto tá o loading pra entrar?
é bizarro demais, mas era um sentimento muito comum nos jogos mais antigos. Mega Man 1 tinha um pequeno bug, cara, que os jogadores se aproveitavam para zerar o game com mais facilidade. O jogo pausa de duas maneiras, quando você aperta Start, que era a hora que você escolhia os poderes para poder utilizar, e apertando Select, que tudo simplesmente parava. Mas não parava exatamente na hora, tinha um delay estranho que acontecia. Então o que eles faziam? Eles atiravam em um boss, apertavam Select quando o tiro acertava. Quando o tiro acerta, o game registra o dano. Quando você pausa e espera 2 segundos e manda continuar, o inimigo acaba tomando dano duplo. Quando eu era criança eu nunca tive acesso a esse tipo de informação. Fiquei sabendo só agora, quando eu busquei por curiosidades, e confesso também que tô bem grilado com isso, porque o quanto eu me fudi pra tentar completar essa merda não foi brincadeira, cara. Sua diversão, sua ótima jogabilidade, seus gráficos lindíssimos e uma excepcional trilha sonora resultaram em um game muito bem recebido pela crítica, tendo em média de 8.3 nas reviews mundiais. É considerado um dos 100 melhores jogos da história, pelo grande marco que fez na história dos jogos. Quando o game foi lançado, suas vendas foram relativamente baixas. O jogo só foi ganhando destaque no boca a boca mesmo das pessoas e recomendando uns aos outros. A Capcom não fez uma boa estratégia de marketing e o game demorou para conseguir um saldo positivo. A Capcom enxergava a qualidade alta do produto e garantiu uma sequência, acreditando que o sucesso acabaria vindo. Quando o game foi lançado nos Estados Unidos, ele já foi muito mais bem recebido, porque sua fama já havia se espalhado. Beleza, então bora pro próximo. Em 24 de dezembro de 1988 foi lançado Mega Man 2. Essa capa ao fundo é a capa japonesa novamente. E essa é a capa americana. Agora Mega Man com capacete de mototáxi, atirando nos virgão que não quiseram pagar a corrida, capa indecente, puta que pariu. E essa era a capa da Europa. Mega Man, como vocês podem perceber, transou com um surfista prateado, surgiu um pino de boliche no braço, coisa horrorosa. O jogo dessa vez apresenta apenas um conceito e não um enredo. Um ano se passa após Mega Man 1, Dr. Willy retorna agora com 8 robôs e ameaça a cidade. Mega Man parte para impedir seus planos. Acabou. Antes da campanha começar, aparece uma pequena intro, coisa que não acontecia no Mega Man 1. E agora é explicado no enredo o porquê Mega Man é capaz de absorver o poder do robô derrotado. Foi um chip implantado pelo Dr. Light que dá essa capacidade. E quando ele toca o braço do robô adversário, ele acessa o banco de dados e copia. Ah, Zangado, tudo bem, ele aprende o golpe. Mas como a arma dele dispara tanto tiro diferente? Da onde vem a munição? Ah, jovem. Ah, eu não sei, é só jogo, né? Os 8 robôs que a gente vai enfrentar são Metal Man, Airman, Bubble Man, Crash Man, enfim, Fulano Man. E o objetivo era o mesmo, e a jogabilidade também. As novidades que o game trouxe foram as seguintes. Agora existia o tanque de energia que recuperava o HP do Mega Man por completo. Trouxeram passwords para o jogo. Cada boss derrotado gerava um código na tela que a gente anotava para poder continuar. No primeiro game não tinha isso. Eu disse que o jogo era difícil bagarai. Os detalhes técnicos foram suavemente melhorados, o motor ainda era o mesmo, o gráfico, o som, a trilha sonora. Mesmo assim, todos esses aspectos foram considerados melhores do que a versão anterior. Uma maior variedade de inimigos também, e quando eu digo inimigos eu me refiro aos comuns que a gente enfrenta durante as fases. A versão japonesa do jogo, assim como o primeiro game possuía apenas um nível de dificuldade, não tinha escolha, a versão para o resto do mundo recebeu um nível de dificuldade a mais, tinha um normal e tinha um hard. Eu joguei a versão americana, obviamente, e joguei no normal.
E ao contrário do primeiro game, eu consegui zerar Mega Man 2, graças aos passwords e a dificuldade reduzida. Mega Man 2 finalmente conseguiu emplacar com sucesso a franquia e vendeu 1,5 milhão de unidades. O jogo teve uma média de 8.3 nas reviews mundiais e é considerado por muitos fãs o melhor da saga. É um dos meus favoritos com certeza, e eu tenho um pouco de raiva do primeiro, jovens. É muito difícil, você tá louco. É horrível você jogar uma coisa e não conseguir completar por incompetência. É triste. Finalmente a Capcom atingiu seu objetivo e agora a saga poderia acontecer e mais uma sequência foi garantida. E agora que as coisas eram oficiais, as mudanças no enredo estavam para acontecer. Então bora pro próximo. 今度は宇宙で決戦だ。ロックマン。ロボット犬ラッシュを従え、さらにパワーアップ。ファミコンソフトロックマン3ドクター・ワイリーの最後、近日発売予定。カプコン。 Em 28 de setembro de 1990 foi lançado Mega Man 3, novamente a capa ao fundo japonesa, essa é a americana e essa é a da Europa. Melhoraram 200% finalmente, né? Agora que a franquia estava marchando para fazer história no mundo dos games, a Capcom decidiu voltar atrás no enredo e recontar algumas coisas. Dr. Light e Dr. Willy fizeram faculdade juntos, mestrado, doutorado, eram grandes amigos. Dr. Light sempre era o melhor aluno, era o gênio que todos admiravam, e Willy se via sempre em sua sombra. Quando o tempo de estudos terminou, Light montou um laboratório em busca de desenvolver robôs que ajudassem a humanidade, e chamou seu amigo para trabalhar com ele, porque Light considerava Willy tão bom quanto ele. O Willy aceitou, mas também montou um laboratório secreto e começou a elaborar os seus planos de ataque contra o Dr. Light e contra a cidade. Ele só estava esperando uma ocasião ideal. Assim, Dr. Light construiu seus primeiros robôs, ele sentiu orgulho das suas criações e quis ir mais além e criar um robô que se assemelhasse ao máximo a um humano, com uma inteligência artificial tão grande que pudesse se adaptar, improvisar e até mesmo, quem sabe, ter sentimentos. E é aí que a história vai mudar. Até então, o que eu disse foi acrescentado. Lembra que eu disse pra vocês, enquanto eu falava do Mega Man 1, que ele era pra ser vermelho, mas a paleta de cores da Nintendinho, blá 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 blá, e daí ele teve que ser azul? Então, a Capcom utilizou isso no enredo. Presta atenção. O primeiro robô criado pelo Dr. Light foi Proto Man, que vem de protótipo e ele é vermelho. Sacaram agora? Proto Man surgiu, mas era individualista demais, ele não se importava com ninguém. Ele nasceu até mais humano que o próprio Mega Man, porque ele possuía defeitos. Os planos do Dr. Light realmente deram certo. Ele quis criar um robô parecido com um ser humano e conseguiu. Existem pessoas boas e existem pessoas más. Existem pessoas que se preocupam com os outros e outros que só pensam em si mesmos. Esse era o caso de Proto Man. Proto Man tinha um defeito no seu corpo quanto a manter energia. Ele descarregava muito fácil. Dr. Light queria consertar isso, mas Proto Man desconfiava que ele iria aproveitar dessa situação para mexer e mudar sua personalidade, coisa que Dr. Light jamais faria. Então Proto Man, como um adolescente rebelde, decidiu abandonar o laboratório e não ver mais Dr. Light. Proto Man sempre o viu como uma figura paterna e sempre agiu como um filho revoltado. Dr. Light ficou triste, mas acreditava que Proto ainda voltaria e passou a construir Mega Man e Roll, que foram um sucesso. Assim, mais tarde ele construiu os robôs industriais, que são os inimigos do primeiro jogo. Mega Man era um ajudante de laboratório, etc. Quando o Dr. Willy fez aquela filha da putice, que a gente já sabe, e Mega Man se ofereceu para ser um robô de combate, além da armadura e da Mega Buster, Dr. Light também criou o Rush, um cachorro que auxiliaria Mega Man nas batalhas. Ele é capaz de se adaptar e se transformar. No game você pode utilizá-lo de 3 maneiras. Ele tem uma mola nas costas que você pode utilizar para chegar em locais mais altos,
Ele também pode se transformar em uma espécie de prancha voadora para voar sobre alguns lugares e também em um submarino para fases aquáticas. Rush funciona como os poderes que Mega Man adquire, você gasta e precisa reencher sempre. O nome Rush vem de uma banda de rock que Keiji é bastante fã. Para quem não conhece essa banda, eu coloquei uma música dela na descrição do vídeo. Certo, essas são as alterações para o enredo inicial. A história do terceiro jogo é a seguinte: depois de Mega Man 2, Dr. Willy disse que era um homem arrependido e pediu perdão ao mundo e a Dr. Light. Só rindo, né? Pior é que o Dr. Light aceita ele de volta no laboratório. Juntos, eles começaram a construir um enorme robô chamado Gamma, que seria responsável pela manutenção da paz mundial. Para que Gamma pudesse finalmente funcionar, eles precisavam de uns elementos especiais, e esses elementos não existiam na Terra. Então Mega Man teria que sair do planeta para encontrá-los. Quando ele volta, adivinha, Dr. Willy já fez merda, já roubou o Gamma, já está querendo destruir tudo novamente. E você tem que impedir, mesma novela de sempre. O diferencial é que agora, durante o processo das fases, você vai acabar encontrando o Proto Man, que constantemente o desafia para provar que ele é superior. Proto Man não quer matar Mega Man, ele só quer vencer. Ele vê Mega Man como seu irmão menor, mas ao mesmo tempo tem inveja, achando que ele é o queridinho do Dr. Light, ou seja, que ele foi substituído. Proto Man usa um óculos escuro que não faz parte da armadura, ele colocou porque sem aquele óculos, o rosto que ele tem é idêntico ao do Mega Man, fica até meio bizarro isso. Então, para ele não se ver no seu irmãozinho, ele põe um óculos escuro para ficar diferente. Todas as vezes que você luta contra Proto Man, ele tem uma marca registrada, ele assobia. E jovens, é muito foda. Eu coloquei na descrição do vídeo essa música temática do Proto Man completa. E se vocês quiserem dar uma risada, peguem o cachorro de vocês e coloquem pra ouvir essa música. Eles vão ficar virando a cabeça o tempo todo de um lado pro outro tentando entender. É muito engraçado. Mas continuando. O jogo contava com 8 robôs para se enfrentar, mais Proto Man que ficava aparecendo de vez em quando. Eu acho os inimigos do Mega Man 3 os mais fodas de todos, cara. Quando eu era um mini gafanhoto, eu era muito fã, cara, do Snake Man, do Magnet Man e principalmente do Shadow Man. Eu achava esses robôs muito fodas, cara. Quando aparecia o Shadow Man e apresentava, tocava musiquinha, ele tinha uma estrela ninja na testa que girava. Só pelo fato dela girar, eu falava, nossa, é o robô mais foda do universo. Cara, é coisa de moleque, eu sei. Eu pagava muito pau pra fase desses 3 robôs também. Existe um desenho antigo do Mega Man que eu vou falar no final desse vídeo. Eu ficava torcendo pra esses 3 aparecerem em algum episódio. As novidades no gameplay fora a utilização do Rush foi um movimento novo que o Mega Man ganhou que ajudou muito no game, que foi a escorregada, o slide, que eu sempre chamei de carrinho, né? Porque ele faz aquele mesmo movimento do futebol. Esse movimento ajuda muito, cara, nas batalhas. O jogo voltou a não apresentar intro nenhuma, o motor gráfico foi alterado, teve melhorias em todos os aspectos, porém Keiji reclamou que houve muita pressão por parte da Capcom para o lançamento do jogo. E o game, apesar de possuir melhores gráficos, músicas, estágios, inimigos e robôs mais detalhados, o jogo acabou apresentando bugs, coisas que não existiam nos outros Mega Mans. Coisas do tipo, quando o Mega Man toma um dano, ele fica piscando, transparente, por alguns segundos. Em Mega Man 3, às vezes, quando você fica posicionado perto de uma cachoeira, ele fica transparente. Ou quando você toma um dano, ele não volta ao normal, ele fica transparente o tempo inteiro. Em outros momentos, o som buga, o jogo fica mudo por alguns segundos. Keiji disse que tinha ciência total desses problemas e que isso não foi corrigido por falta de tempo no prazo da entrega. O jogo voltou novamente a ficar absurdamente difícil, não há escolha de dificuldades, eu também não consegui zerar Mega Man 3. Haviam fases que dava vontade de dar um murro na TV, cara. Teve fase que eu nem cheguei a ver o robô que defendia ela. Acho que foi a do Gemini Man que aconteceu isso. Mega Man 3 teve média 9 nas reviews mundiais, maior média até então, porém ele vendeu 1 milhão de unidades menos que Mega Man 2. Os motivos seriam, pelo que parece, a dificuldade absurda. As pessoas acabaram desistindo de comprar para não se frustrar. O game recebeu dezenas de prêmios no ano que foi lançado e também conseguiu marcar sua presença na saga como um dos melhores jogos. Mega Man estava cada vez melhor e a Capcom cada vez mais feliz. Bora pro próximo. Em 26 de julho de 1991 foi lançado para Game Boy Mega Man A Vingança de Dr. Willy. Existia uma mini saga de 5 jogos do Mega Man para Game Boy.
Todos esses jogos são como se fossem versões simplificadas e resumidas dos jogos do Nintendinho. Esses jogos do Game Boy vão do primeiro, lançado em 91, a Mega Man 5, lançado em 94. Nesse jogo aqui, por exemplo, cronologicamente ele se passaria depois de Mega Man 2. Porém, os robôs que você enfrenta no jogo são 4 do Mega Man 1 e 4 do Mega Man 2. Robôs que já foram derrotados com a desculpa de mais uma tentativa de Dr. Wily de dominar o mundo, com um ou outro pequeno detalhe para tentar diferenciar. Uma coisa que me motivou a comentar sobre esses jogos de uma maneira resumida nesse vídeo é que essa saga do Game Boy apresenta alguns personagens que são os assassinos de Mega Man. O primeiro deles é o Anker, que possui um Buster Mirror capaz de absorver e contra-atacar o tiro do Mega Buster. O Punk, que dispara lâminas, e o Balada, que dispara minas e explosivos. Existe um quarto robô chamado Quint, que aparece no segundo jogo dessa série, mas ele não faz parte desse grupo de elite do Dr. Wily. Pelo fato dele retornar no quinto jogo, algumas pessoas acharam que ele faria parte desse grupo, mas não faz. Ele se parece com o Mega Man porque ele é uma versão futura do Mega Man reprogramada pelo Dr. Wily. Eu achei necessário citar esses robôs, mesmo a história não tendo conexão com a saga principal, porque todos esses 4 aparecem nesses jogos novos de edição de aniversário, caralho A4, que eles vivem relançando os jogos do Mega Man. Por exemplo, os 3 primeiros Mega Mans foram relançados como Mega Man The Wily Wars, em versão 16 bits para o Mega Drive. Então sempre tem esse lance de ficar relançando todos esses jogos do Mega Man em coletâneas e mais coletâneas. E ninguém sabia de que jogo eles saíram, agora vocês sabem. Alguns consideram essa saga um total spin-off ou uma subsérie, com algumas coisas que se pode aproveitar. Todos os elementos de gameplay dos jogos do Nintendinho são apresentados nesse jogo, porém a plataforma é bem menos poderosa. Então toda a tecnologia é de acordo com a potência do Game Boy. Capcom. Em 6 de dezembro de 1991, lançou o Mega Man 4, mais uma vez capa japonesa ao fundo, e a capa europeia e americana dessa vez foram a mesma, até o momento, a menos horrível de todas. O enredo do jogo era o seguinte: um ano depois de Mega Man 3, Dr. Wily foi derrotado e dado como morto. Até parece que ele morreu, né? Mas tudo bem. Dr. Light recebeu uma carta de um cientista russo chamado Dr. Mikhail Sergeyevich Cossack, um colega de Light dos tempos de faculdade, que sem razão aparente diz que construiu um grupo de robôs e vai atacar a cidade. Os robôs feitos por esse doutor são os robôs mais sem graças que eu já vi em toda a saga Mega Man. Homem Faraó, Homem Esqueleto, Homem Anel, Homem Poeira. O que eu pagava pau pros robôs do terceiro jogo, eu achava sem sal os do 4. Eram 8 robôs no total e a vibe era exatamente a mesma de sempre. Depois é revelado que Dr. Wily estava chantageando o Dr. Cossack porque ele havia sequestrado Kalinka, a filha dele, e o obrigado a agir assim. Proto Man salva Kalinka e Mega Man arrebenta todo mundo como sempre. Dr. Light criou mais um companheiro para ajudar Mega Man em suas lutas, Ed, um pequeno robozinho que nós encontramos durante as fases, e ele nos fornece algum item, mas de maneira randômica. Pode sair um item muito foda, como pode sair um item que você nem precisa naquele momento. O nome Ed é inspirado no mascote Ed, da mega fucking foda overpower banda Iron Maiden. Dr. Light também criou novos equipamentos para Mega Man, como uma espécie de gancho e um outro que parece um balão que faz a Mega Man chegar a locais de difícil acesso, assim como o Rush faz. O motor gráfico era o mesmo do terceiro jogo, sem visíveis melhorias, apenas as correções dos bugs foram feitas. O jogo novamente volta a apresentar uma intro, ainda não existia a escolha da dificuldade, porém ela foi muito reduzida. As novidades no gameplay foram as seguintes: além da presença de Ed e de novos equipamentos, a única mudança real foi o tiro concentrado. Agora, se você pressionasse o botão de tiro, Mega Man concentrava uma grande quantidade de plasma e disparava causando mais dano ao inimigo.
O jogo teve média de 8.8 nas reviews mundiais e não chegou a vender 1 milhão de unidades, mas chegou próximo a isso. A crítica dizia que era um game muito abaixo dos 3 primeiros, a inovação foi quase neutra, parecia que nós estávamos jogando o 3 novamente, só que com músicas não tão legais. Foi a primeira queda da saga, que até o momento só via melhorando a cada lançamento. Eu não vi tanta falta de inovação assim como eles afirmaram. O tiro concentrado mudou tanto a jogabilidade da saga quanto o slide, cara. Isso foi muito importante. O que realmente não gostava era do falso vilão e de todos os robôs chefes, cara. Isso sim me incomodava muito, era muito sem graça. A Capcom não estava esperando uma reação negativa da crítica nem dos jogadores, porque eles defendiam a ideia de que esse seria o melhor de todos e foi considerado justamente o pior dos 4. Então bora pro próximo. 敵か味方か謎のブルースファミコン用ソフトロックマン5ブルースの罠12月4日発売 Capcom. Em 4 de dezembro de 1992 foi lançado o Mega Man 5, capa japonesa ao fundo, e essa é a capa para o resto do mundo. O enredo é o seguinte: o game se passa alguns meses depois de Mega Man 4. Proto Man, que tinha ajudado seu irmão no game anterior, dessa vez aparece e sequestra o Dr. Light e possui um grupo de 8 robôs que lutam ao seu lado. E Mega Man tem que ir atrás e salvar a cidade e o Doutor. Logo ele descobre que o Proto Man que sequestrou o Dr. Light é falso, e é óbvio que o Dr. Willy está por trás de tudo isso. A história conseguia ser ainda mais fraca que a do quarto jogo. A novidade é que o Dr. Cossack, como forma de agradecimento a Mega Man por o ter salvo do domínio do Dr. Willy, criou mais um aliado para Mega Man em suas batalhas. Surgiu Beat, um passarinho robô. Esse passarinho é muito útil, cara. Quando você invoca ele, ele fica como seu guarda-costas voando ao seu lado, e quando o inimigo se aproxima, ele ataca dando uma bicada. Cada ataque bem sucedido do Beat diminui o HP dele. Na verdade funciona como qualquer outra arma ou um rush. Usando, você gasta. Quando você enfrenta o Dr. Willy na última batalha, você nem precisa lutar. Basta invocar o Beat. Ele moe a face do Dr. Willy sozinho. O nome Beat vem de batida, que também é uma gíria musical. Rush perdeu uma das suas 3 habilidades. Ele não era mais capaz de se transformar em submarino. Novamente são 8 robôs para se detonar. Esses já são 100 vezes melhores que os do Mega Man 4. Curiosidade: todos os 8 foram criados por fãs. Sério, Zangado? Sim. A Capcom anunciou que aceitaria ideias e mais de 100 mil cartas foram enviadas com desenhos e sugestões. Keiji disse que ficou assustado com tantos fãs querendo ajudar e foi muito difícil escolher apenas 8. O motor gráfico do jogo é exatamente o mesmo, nada mudou. O jogo ainda possui apenas uma dificuldade, mas era mais fácil ainda do que Mega Man 4, sendo o Mega Man mais fácil até então. Na questão de jogabilidade, absolutamente nada foi criado além de Beat. Mega Man 4 foi duramente criticado por não inovar, mas conseguiu se sair bem nas reviews. Já Mega Man 5 teve média de 7.8, a menor média de todos os Mega Mans até então, e foi muito mais criticado pela insistência da falta de inovação. As pessoas já começaram a questionar a saga e já estavam esperando cada vez menos dos games seguintes. A Capcom acabou ficando muito preocupada, o jogo ainda vendeu menos que o anterior. A defesa de Keiji quanto às críticas foi que o console estava limitando suas ideias. Ele tinha muita ambição para os jogos, mas em apenas 8 bits isso já estava impossível. E eu acredito realmente no que ele disse, cara. Enfim, vamos pro próximo. Em 5 de outubro de 1993 foi lançado o Mega Man 6, dessa vez o game foi distribuído pela Nintendo. Nos 5 jogos anteriores a Capcom produziu e distribuiu. Esse que seria o adeus de Mega Man ao Nintendinho. O enredo do jogo era o seguinte: após Mega Man 5, a paz reina sobre o mundo por um tempo e é anunciado um torneio de luta entre robôs para premiar os maiores engenheiros da robótica do mundo. O organizador desse torneio é um homem que se intitula Mr. X. Zangado, quem é esse homem? Eu não sei. Muito difícil de descobrir. Deve ser o Vaz, né? Mas então, Dr. Light não gosta de violência e decide não participar das batalhas desnecessárias, mas ele suspeita do Mr. X. Nossa, por que será, né? O Mega Man vai até lá para investigar e quando faltavam 8 finalistas, aquele número mágico do Mega Man, os 8 estavam sob o domínio do Mr. X, que era na verdade quem? Dr. Willy, não me diga, tentando dominar o mundo.
Mega Man estoura a face de todo mundo mais uma vez. O enredo do jogo ficou tão fraco no decorrer dos anos que ele acabou servindo apenas de pano de fundo para as coisas acontecerem. As novidades que o game apresentou são as seguintes: foi a primeira vez que Mega Man falou. Zangado, ele era mudo? Não. Mas nesse game você via ele falando nas cutscenes do game. Isso sim era novidade. Outra coisa, agora o Rush não servia mais como mola ou jet. Lembrando que ele já tinha perdido no 5 a habilidade de submarino. Mas ele não ficou inútil não, jovens. Rush passou a se transformar em equipamentos para Mega Man utilizar, como se fosse uma nova armadura, dando a ele duas funções. Uma delas servir como mochila a jato, chamada de Mega Jet, e a outra é uma armadura muito mais resistente que faz com que Mega Man atravesse paredes com socos, chamada de Power Mega. Novamente eles fizeram um concurso entre os fãs para criarem os inimigos do jogo. A diferença é que em Mega Man 5 o concurso era apenas no Japão, dessa vez era para o mundo inteiro. Entre os 8 robôs, 6 foram escolhidos de fãs japoneses e os outros 2 eram de outros países. Dessa vez foram mais de 300 mil cartas. Keiji ficou muito satisfeito por ter tido essa interação maior com os fãs da série. O jogo novamente apresentava o mesmo motor. Mega Man 3, 4, 5 e 6 são praticamente o mesmo game, tecnologicamente falando. As fases eram tão fáceis quanto de Mega Man 5, mas eles fizeram os chefes serem tão difíceis quanto de Mega Man 1, cara. Uma outra coisa que o game apresentou de novidade é que as fases agora possuíam alguns trechos alternativos, pequenos trechos, mas eles existiam, diminuindo um pouquinho a linearidade do game. Mega Man 6 conseguiu se sair melhor nas reviews, teve uma média de 8.8, média bastante alta, o game recebeu essa nota, mas por se tratar de um adeus. Ninguém tinha certeza se haveria mais Mega Mans pela frente. Ao que tudo indicava, as ideias haviam se esgotado, e mesmo com as notas altas, os críticos bateram muito forte, dizendo que Keiji insultava a inteligência de seus fãs e era uma falta de respeito esses 3 últimos jogos, todos idênticos e previsíveis. Eu gostei de Mega Man 6, eu achei que foi uma despedida legal, o jogo é bem melhor que o 4 e o 5. Depois de todos esses jogos, ficou um ponto de interrogação para os fãs. Acabou? Ainda bem que não, né? Então bora lá. Em 17 de fevereiro de 1994 foi lançado Mega Man Soccer, jogo spin-off com o tema futebol disponível para Super Nintendo. E o jogo tinha enredo, cara, mesmo assim. Claro que por se tratar de um game spin-off, não faz parte da saga principal, então vou só citar bem rápido. A história é pra rir, não tem jeito. O game se passa alguns meses após Mega Man 4. Mega Man, Roll e Dr. Light estão assistindo futebol na TV, e daí os robôs do Dr. Willy invadem o campo e estragam a partida. E quando eles percebem, esses robôs estão invadindo todas as partidas do mundo e acabando com o futebol. Então cabe a Mega Man salvar esse esporte. A Capcom lançou esse game, cara, porque em 1994 foi o ano da Copa do Mundo, Copa que o Brasil venceu. Sobre o game, ele é um jogo de futebol, quase normal, só que você joga com Mega Man, Proto Man e alguns robôs chefes, e cada robô tem um tipo de chute especial. Esses chutes causam danos temporários aos adversários, tirando eles de ação por um tempo. Você pode jogar amistoso, campeonato, tem um modo história, que você tem que vencer várias partidas contra um time de robô chefe. Você pode jogar contra um amigo, você pode montar seu time, misturando 2 Mega Mans, 2 Proto Mans, um Cutsman e yara. Os movimentos são de correr, dar carrinho, chutar pro gol, defender, só que é muito lento o game se comparado a qualquer outro game de futebol normal. A jogabilidade também é muito ruim, além de ser bem enjoativo. O jogo teve média de 5.4 nas reviews mundiais e foi completamente massacrado nas críticas, com revistas especializadas da época dizendo que era um dos piores games de futebol já feitos. Foi um spin-off que a Capcom tenta esquecer até hoje que produziu. Capcom. Em 24 de março de 95 foi lançado Mega Man 7, desenvolvido e publicado pela Capcom, exclusivo para o todo poderoso Super Nintendo. Mega Man 7 se passa alguns anos após Mega Man 6. O jogo agora apresentava cutscenes muito mais longas e repletas de diálogos, ficando muito mais fácil de se compreender a história. No final de Mega Man 6, Dr. Willy é levado preso. Mas como ele é muito inteligente, ele sabia que a qualquer momento isso podia acontecer com ele. Então ele havia construído 4 robôs de resgate, Cloud Man, Freeze Man, Burst Man e Trash Man, que caso não recebessem dados de atualização de status, em um prazo de 6 meses, eles despertariam e iriam procurar por Willy.
E isso acontece, eles despertam e ativam mais outros robôs de batalha de Dr. Willy e começam a espalhar o caos. Mega Man então tem que ir à luta mais uma vez, vocês estão vendo aí na intro que ele aparece com uma espécie de carro com a sua irmã Ro e um novo personagem chamado Alto. Esse robô foi criado pelo Dr. Light para ser o auxiliar do laboratório, porque Mega Man agora não ocupava mais essa função. Chegando no local seguindo um sinal enviado pelo Dr. Light, Mega Man avança para tentar encontrar o Dr. Willy, mas é confrontado por um novo inimigo, Bass, que é referência de um tom ou instrumento mesmo, Keiji e seu amor pelo rock. Bass foi um robô criado pelo Dr. Willy estudando dados coletados de robôs vencidos por Mega Man em todos esses anos. A escolha desse nome veio porque a energia que move ele se chama Bassinium, que seria a forma de energia mais poderosa do planeta. Bass também possui um canhão de plasma, que dispara tiros concentrados, ele consegue atirar na diagonal, ele possui um pulo duplo, ele tem uma enorme habilidade em luta corpo a corpo, é capaz de absorver o poder de um robô derrotado, possui um cachorro chamado Trouble, que significa agudo, que tem muito mais estilo que o Rush, e a sua habilidade é se transformar em uma armadura pro Bass, dando a ele asas, aquela habilidade que o Rush tinha no Mega Man 6. Bass aparentemente é muito mais forte que o Mega Man, a diferença entre ambos é a determinação. Mega Man se adapta, aprende e se move por emoções mesmo sendo um robô. Bass, apesar de ser superior, está muito longe de possuir essas qualidades. Apesar de ele ser criado pelo Dr. Willy, ele não o obedece, ele apenas o segue, porque seu objetivo é ser o robô mais forte do mundo, e ele precisa da ajuda do Dr. Willy. Todas as vezes que o Willy tenta mandar nele, ele se irrita e ameaça matá-lo. Bass foi um personagem criado que agradou muitos fãs, eu mesmo curti pra caramba o personagem, só que mais pelo estilo de arma, luta, o cachorro, porque a história dele é bem clichê. Em termos de história eu sou muito mais pro Toman. Voltando pro início do jogo, Bass surge no caminho do Mega Man para deixar o Willy escapar e eles se enfrentam. Nesse momento é possível você vencer essa batalha e deixar o Bass com cara de bunda. O diálogo muda completamente dessa cena e ele vai dizer que subestimou o Mega Man, que da próxima vez vai ser diferente. E caso você perca, ele vai humilhar o Mega Man e vai embora. Dr. Willy possui mais 4 robôs chefes guardados, totalizando aquele número mágico de todos, né? 8 chefes. Mas o Bass vai ficar enchendo o saco de vez em quando, como o Proto Man fazia. No final desse jogo rola a cena mais tensa de toda a saga Mega Man. Depois de mais uma vitória de Mega Man sobre o Dr. Willy, pela primeira vez ele vai apontar a sua arma para o Willy e diz que ele nunca vai mudar, então ele precisa fazer uma coisa que ele deveria ter feito antes. Ou seja, Mega Man realmente pensou em matar o Willy. Para alguns de vocês podem pensar, grandes bostas, Zangado. Negativo. Isso questiona todo e qualquer senso de justiça de um herói. Coisa que Mega Man é. Willy diz a Mega Man que ele não pode fazer isso, porque robôs não machucam humanos. Na versão americana, Mega Man responde, eu sou mais do que um robô. E na versão japonesa, Mega Man fica em silêncio. Apesar da vontade, Mega Man não atirou. Agora que era um console de nova geração com 16 bits, o motor gráfico era totalmente remodelado e lindíssimo para a época. Mega Man agora era expressivo, seus movimentos eram mais plásticos, não apenas com ele, mas com os robôs chefes e inimigos dos cenários. As músicas agora também tinham uma sonoridade melhor. A música de apresentação dos robôs chefes foi mantida e novas músicas foram criadas, obviamente. A receita de bolo segue padrão. Na questão de jogabilidade e novidades, a gente tem o seguinte. Rush voltou a servir como mola e prancha voadora. A novidade é que agora ele também serve como farejador, e ele cava e encontra mais itens. Existem secrets de letras que formam a palavra Rush. Completando essa frase, Rush ganha a habilidade de se transformar novamente na armadura com jetpack do Mega Man 6, e também lançar um soco foguete, onde o braço sai do corpo do Mega Man e acerta o inimigo onde ele estiver. Nós também vamos encontrar vários parafusos no jogo, de vários tamanhos, que vão servir como moeda. Nós vamos até a loja do Ed e lá compramos upgrades. Na jogabilidade, a novidade foi quando ele usava o tiro concentrado, tinha mais de um nível de carga. Quanto mais tempo você segurasse o botão, e o tiro saía com mais intensidade. Trouxeram um modo Versus agora, onde podia escolher entre o Mega Man e o Bass para lutarem 1x1, cada um possui 2 tipos de golpe de ataque. Mega Man 7 foi o primeiro Mega Man que eu pude jogar trocentas mil vezes, porque um amigo meu tinha comprado a fita. Todos os outros jogos eu alugava, então eu zerei muitas e muitas vezes esse jogo. É o meu favorito de toda a saga, talvez porque eu tive mais tempo para jogar, né? O jogo teve média de 7 nas reviews mundiais, as críticas voltaram a acontecer sobre a falta de inovação. Mesmo com uma média considerada baixa, os fãs gostaram muito de ver Mega Man de volta, agora em uma nova geração. O game vendeu aproximadamente 400 mil cópias no mundo inteiro. O saldo de Mega Man 2 realmente ninguém conseguia bater.
Em outubro de 95 foi lançado mais um game spin-off chamado Mega Man The Power Battle. Era um game de luta no mesmo sistema de gameplay do Mega Man 7, modo Versus. Esse jogo foi lançado para os arcades, máquinas de fliperama. O jogo nós podíamos escolher entre Mega Man, Proto Man e Bass. Daí aparecia uma tela de qual história gostaríamos de participar, indo de Mega Man 1 ao 7. Daí você escolhe e vai enfrentar alguns robôs-chefes daqueles games. Não tem fase, é porrada direto. Cada um com uma barra de HP, vencendo. Você ganha os poderes, tem como jogar co-op também para vencer os inimigos. Os robôs-chefes têm um cenário lembrando algum trecho da sua fase original. Aqui na minha cidade eu nunca vi esse jogo em fliperama nenhum. Eu só conheci graças aos emuladores. É bem legal de se jogar, mas é um Mega Man muito simplificado, não é à toa que é um spin-off. O game utiliza o mesmo motor gráfico de Mega Man 7 e é idêntico, é o mesmo jogo praticamente. Em 96 lançou Mega Man 2 The Power Fighters, sequência desse jogo exatamente com o mesmo estilo de gameplay e tecnologia. Esse game tem um pequeno enredo. Willy invade o laboratório do Dr. Light, sequestra Row e pega alguns pedaços dos seus robôs derrotados e remonta um exército. Mega Man e Proto Man vão salvar sua irmã e Bass vai junto porque ele quer ser o único robô a vencer Mega Man. Duo também vai aparecer e dar uma força. Quem é Duo, Zangado? Vocês vão descobrir agora no próximo jogo. Em 17 de dezembro de 96 veio o Mega Man 8, disponível para PlayStation e Sega Saturn. Esse foi o primeiro Mega Man de toda a saga que eu não pude jogar. Eu não tive nem PlayStation 1, nem Sega Saturn. E quando eu joguei esse game já era na fase dos emuladores do PC. Para poder saber mais desse jogo, na época eu comprei uma revista daquela Super Game Power que tinha um detonado do jogo. Pois é. A história do game é a seguinte. No Mega Man 7, a história já estava fácil de se entender graças às cutscenes. Em Mega Man 8 estava ainda mais fácil ainda, porque as cutscenes eram animadas e dubladas. Isso era comum em jogos de PlayStation 1. Os jogos de Dragon Ball Z mesmo sempre começavam com animações desenvolvidas apenas para o game. A intro do jogo mostrava Mega Man e Bass lutando na Terra. Row alertava Mega Man e dizia que um meteoro tinha caído na Terra e possuía uma estranha fonte de energia. Mega Man abandona a batalha, mesmo levando vantagem na luta, e quando ele chega no local do paradeiro do meteoro, a fonte de energia já havia desaparecido, o meteoro havia caído em uma ilha, que era justamente o esconderijo do Dr. Willy, né? Nada conveniente. Então ele já tinha se apoderado do fragmento e caído fora. Porém, no mesmo local havia um robô caído muito avariado. Mega Man imediatamente leva o robô para o Dr. Light recuperá-lo. Assim, Dr. Willy invoca seus clássicos 8 robôs de luta e Mega Man vai moendo eles para variar novamente. A diferença é que eles aparentam estar mais fortes do que de costume. Quando o Mega Man derrota o primeiro, ele repara que um orbe estranho sai dos robôs. Quando ele coleta um número de orbes, ele retorna ao laboratório para mostrar o Dr. Light. E aquele robô que estava variado desperta e fica enfurecido quando vê os orbes. O nome desse robô é o Duo. Ele é de outro planeta e foi construído para destruir toda a energia maligna gerada por esses orbes. Era isso que estava deixando os robôs do Willy mais poderosos. Após tudo esclarecido, Mega Man parte para acabar com os planos do Dr. Willy mais uma vez. Agora que o jogo foi feito para uma plataforma 32 bits,
Por isso teve o acréscimo dessas cutscenes fodásticas e teve melhorias gráficas também, porém seus gráficos eram fracos se comparados a outros games de PlayStation 1 da época. O jogo também era meio colorido demais, ficando com um toque meio infantil. A fisionomia de Mega Man era de que ele estava mais velho, ele sempre foi muito pequenininho, até meio gordinho, como se tivesse entre 10 e 11 anos de idade. Isso no jogo, tá? Não em desenhos e HQs. E em Mega Man 8 ele parecia estar com uns 12, 13 anos, mais magro, mais alto que antes. A jogabilidade do game sempre é padrão, cara, e o sistema do jogo mesma receita de sempre. A novidade que o game apresentou é que não é apenas o tiro principal que pode ser concentrado, agora os poderes que Mega Man adquire dos outros robôs também pode ser disparado de forma concentrada. Você também pode combinar ataques, o tiro de um robô com o de outro, causando um ataque novo com um dano maior. O jogo não possuía mais os tanques de energia para completar o HP do Mega Man. Mega Man podia nadar agora. Uai, Zangado, ele sempre pôde nadar? Não. Ele sempre andou embaixo d'água. Esse, ele nada mesmo. Há momentos do game que você vai surfar no Jet Rush, faz parte do script da fase. Nesses trechos, Alto vai ajudar lançando foguetes para os inimigos, Ed vai ficar lançando bombas e Beat vai formar um campo de força na frente do Rush. É muito foda essa parte porque é todo mundo trabalhando em equipe, cara, isso nunca tinha acontecido. Rush agora pode se transformar em uma moto que dispara mísseis e também ele pode passar voando, tipo um suporte aéreo, disparando mísseis em toda a tela por cima. É a primeira vez que Rush ganha a habilidade de causar danos ao inimigo. Mega Man 8 teve média de 7,5 nas reviews mundiais e vendeu 390 mil cópias. As críticas sempre batiam na mesma tecla. E eu já tô cansado de repetir esses argumentos toda vez. O que eu tenho que concordar é que a dublagem das cutscenes realmente era péssima. O primeiro Mega Man foi lançado para 8 bits e fez muito sucesso. Lançaram o mesmo estilo do game para 16 bits e depois para 32 bits. Eu sei que o gráfico do PlayStation 1 ficou fraco e a dublagem ficou horrível, mas o resto, cara, porra, as mesmas reclamações toda santa vez. A história do game era legal, bem desenvolvida, acrescentou novidades. Os caras exigiam que o game mudasse por completo. E se Keiji tivesse escutado, todo mundo ia reclamar e falar: mas que porcaria é essa? Cadê o nosso Mega Man? Mega Man sempre manteve o mesmo padrão, mas ele aumentava a qualidade do jogo. Enfim, vamos continuando. Em 12 de janeiro de 98 foi lançado Marvel vs Capcom Clash of Super Heroes para os arcades. Game de luta crossover com choque de universos, onde Mega Man e Ro fazem uma pequena ponta. O zeramento do Mega Man nesse jogo é que ele ganha a habilidade do boss final. Não existe um final bem elaborado nem nada do tipo. É só uma participação especial mesmo. Em 24 de abril de 1999 foi lançado Mega Man e Bass, mais um game spin-off para Game Boy Advance e Super Nintendo. A história desse jogo é a seguinte: surge um novo vilão, um robô chamado Rei, que tem um plano de eliminar os humanos e criar um planeta formado por robôs. Ele invade tanto o laboratório do Dr. Light quanto do Dr. Willy, coletando informações. Protoman cruza seu caminho e é derrotado facilmente. Mega Man parte para impedir os planos de King e salvar os humanos, e o Bass vai atrás dele para se testar, porque ele está se lixando para os outros. Rei tem um exército de 8 robôs, dos quais nós temos que vencer. Antes de começar o jogo, a gente escolhe entre Mega Man e Bass. Ambos seguem o mesmo ritmo e jogabilidade de sempre. Absolutamente nada de diferente. Cada um deles possui um zeramento. E apesar de ser um game spin-off, eu gostei pra caralho desse jogo. O jogo tem média de 8.1 nas reviews mundiais e vendeu 340 mil cópias. E eu nem vou falar o que a crítica disse, porque vocês já imaginam. O vídeo já tá perto de terminar e vocês vão reparar a ironia que vai acontecer. Desde Mega Man 4, a crítica começou a pegar no pé da Capcom e do Keiji, dizendo que eles ficavam sempre lançando a mesma coisa sem inovação. Quando eu for falar do Mega Man 9 e 10, vocês vão ver a gigantesca ironia que vai acontecer. Vamos continuando. Em 2 de março de 2006 foi lançado Mega Man Power Up para PlayStation Portátil, um remake do Mega Man 1, só que totalmente infantilizado e com acréscimo de mais 2 robôs novos, Oil Man e Time Man. O jogo é todo em 3D e quem jogou o Mega Man 1 e for jogar esse daqui, os pontos fracos de cada robô-chefe, os tiros, trocaram, não são os mesmos de antes. O game apresenta 3 níveis de dificuldade, Easy, Normal e Hard. Nós temos a possibilidade de jogar com os robôs-chefes depois de vencê-los. Existe um modo construção que você pode montar sua própria fase e disponibilizar para outras pessoas jogarem. Existem minigames que são desafios para completar o jogo 100%. Há desafios específicos para cada personagem, incluindo os robôs chefes. O jogo teve média de 7.8 nas reviews
e foi elogiado pelos seus belos gráficos e criticado pelo mesmo motivo de sempre. Nem todos os fãs, inclusive eu, gostaram desse visual adotado pelo jogo. Todo mundo bonitinho, fofinho, mas enfim, é só um remake, né? Em 22 de setembro de 2008, Mega Man estava de volta, disponível na WiiWare, Live, PSN e celulares, e agora vem a ironia que eu estava mencionando antes. Em forma de nostalgia aos fãs, até a capa do jogo foi uma sátira do passado, o que antes fazia os fãs se enfurecerem, hoje faz eles se emocionarem. No enredo, Dr. Light está sendo acusado de terrorismo, alguns robôs estão atacando a cidade e um vídeo misterioso apareceu com imagens de Light falando sobre dominação mundial e o Willy se apresenta à cidade como um herói pedindo doações da população para construir robôs para combater o Dr. Light. Cara, é óbvio que é tudo aquela mesma ladainha. O Willy tem tatuado o filho da puta na testa, não tem jeito, o Mega Man vai lá, luta contra 8 robôs para provar a inocência do Dr. Light. O jogo foi feito em forma de 8 bits, é como jogar Mega Man 1 novamente. Mega Man não tem mais o slide nem o tiro concentrado, a dificuldade é absurda, mas ele possui o Rush servindo de mola e prancha, tem o Beat e tem o Edge. E os parafusos servem como dinheiro para upgrades na lojinha do Edge. É o primeiro Mega Man que tem um robô-chefe mulher chamada Splash Woman. Existem DLCs para esse jogo disponibilizando o Proto Man. Agora eu vou falar da ironia, cara. Foram tantos anos de crítica em cima de Mega Man por falta de inovação, mesmo a cada game sendo acrescentado algo na jogabilidade, que depois de anos, sem termos mais nada do Mega Man clássico, é lançado um jogo com uma tecnologia utilizada em 96, com menos recursos do que qualquer outro game, e qual é o resultado? Média 8.6 nas reviews mundiais, uma avalanche de elogios como ele está de volta, game do ano, nostalgia, a doce nostalgia e 1.400.000 games comprados via download. Agora eu pergunto para vocês, quem entende isso? Eu defendo a seguinte postura: quando você se consagra, quando você é amado por muita gente, você também é invejado e odiado por outros. A ideia é que esses outros sempre sejam uma minoria. E enquanto você estiver por cima, sempre vai ter alguém querendo te derrubar e te criticar. Mas a partir do momento que você sair, que você abandonar, que você se aposentar ou se ausentar por um bom tempo, tanto quem gosta de você quanto quem não gosta vai sentir sua falta. Vocês entenderam? Vamos pro Mega Man 10 que tem mais ainda. Mega awesome! No dia 1º de março de 2010 foi lançado o Mega Man 10, disponível na WiiWare, Live, PSN e celulares. A história é a seguinte:
Um vírus chamado Roboenza infecta quase todos os robôs da cidade, inclusive a Row. Assim, os robôs infectados acabam surtando com mau funcionamento e atacando pessoas. Um grupo de robôs é formado, claro, de 8 robôs, e eles partem para dominar o mundo. Dr. Willy procura Mega Man e diz que estava construindo uma máquina que faria a cura para esse vírus, mas foi roubada por esses robôs e ele precisa de ajuda do Mega Man. Mega Man e Proto Man partem então para recuperar essa máquina. Nós podemos escolher um dos dois para jogar a campanha. Mega Man não possui o slide nem o tiro concentrado. Já Proto Man tem um slide e um escudo que bloqueia o ataque dos inimigos, mas ele toma o dobro do dano quando um golpe acerta. Existe uma DLC que traz o Bass. No enredo ele procura esses robôs infectados em busca de novos desafios. O sistema de gameplay é o mesmo do 9, que é o mesmo dos antigos, com uma dificuldade absurda também. O jogo teve uma média ainda maior de 9 nas reviews e vendeu quase 1 milhão de unidades, e elogios e mais elogios. Ainda existe um Mega Man lançado em 2012, crossover, chamado Street Fighter vs Mega Man, onde ele deve vencer os personagens de Street Fighter ganhando seus poderes. Jogo feito exclusivamente para os fãs, comemorando 25 anos da franquia, na mesma onda de 8 bits, feito para todos os saudosistas e amantes da saga. Todos esses jogos que eu citei são games que fazem parte da saga Mega Man clássica. Ainda existe a saga Mega Man X, Zero, ZX, Legends, Battle Network e Star Force. No total são 120 jogos que já venderam juntos mais de 28 milhões de unidades. Mega Man faz parte da história dos jogos, é uma saga que não viveu apenas de vitórias, mas não se deixou abalar pelas inúmeras críticas e se manteve fiel no que acreditava. Eu acho que essa é a chave do sucesso. Todo mundo prefere pegar o caminho mais fácil para subir, sendo que o mais difícil é o mais recompensatório. Sempre. Afinal, se ele é difícil, é porque tem uma razão para isso. O vídeo ainda não acabou. Tem mais coisas ainda, vamos lá. Em 89 foi lançada uma animação chamada Capitão N, The Game Master. Animação produzida pela Dick Animations, que contava a história de um cara horrível chamado Kevin Keane, que se dizia gamer e se dizia o mais fodão dos gamers, que vai parar em um mundo de jogos da Nintendo. E lá ele vai conhecer vários personagens como Donkey Kong, Super Mario, Kid Icarus, Link e o próprio Mega Man. Ele tem um cachorro chamado Duke, que ele trouxe do mundo real, e ele vai conhecer uma gostosa chamada Princesa Lana, que não é personagem de videogame, ele conhece ela lá nesse mundo. Mega Man é simplesmente horrível nessa animação. Na verdade, todo mundo é horrível, menos a Princesa Lana. Mega Man é um anão gordinho que fala como se tivesse uma rola presa na garganta, e o pior é quando você diz pra ele: "E aí, Mega Man, tudo bem?" Ele responde: "Tá tudo mega bem, meu dia foi mega legal, agora eu vou mega cagar, e daí eu mega falo com você." Cara, tipo, em 10 segundos, você já deseja a morte do Mega Man nesse desenho. Sem contar no Dr. Light com cara de maníaco sexual. E tem coisa pior, olha os robôs chefes do Mega Man, olha isso. E olha em especial o Cutsman, um tiozinho com tesoura na cabeça. E olha o corpo, o cara parece que tem trombose, elefantíase, sei lá, alguma coisa incurável. Esse tal Kevin, que se diz o maior gamer de todos, fala no episódio que aparece o Cutsman, bem assim: "Uau, nós vamos enfrentar o Cutsman. Eu morri mais de 50 vezes para derrotá-lo no seu jogo, Mega Man." O quê? O quê? Cutsman é o robô mais fraco da história de todos os Mega Mans. O cara morreu pra ele 50 vezes. Se você enfrentar o Cutsman com o poder do Gutsman, ele morre com 2 golpes. Como assim? Cutsman é tão zoado em Mega Man que eu coloquei uma coletânea de cagadas que ele fez na animação do Mega Man, que eu vou falar logo em seguida. Tá aí na descrição. Esse animador fez esse desenho com a bunda. Ele literalmente colocou um lápis na bunda e raspou em um papel branco e saiu isso. Eu coloquei esse desenho na descrição do vídeo, mas o episódio tá em inglês, depois vocês vão lá conferir. E esse desenho durou 34 episódios, tá? Em 95, Mega Man ganhou sua própria série. O roteirista do desenho foi o próprio Keiji. Essa animação chegou até a passar no SBT, no Sábado Animado, e tinha vários momentos onde ela tinha uma qualidade de animação boa, mas também tinha momentos como esse. Acontecia de vez em quando. Ocorriam situações muito bizarras, como essa, por exemplo. Yeah, it's good to have you on the bad side, Mega Man. All right, Magnet Dude. Give me 5. He's getting my powers! Now I've got your power.
Homem Faraó comanda, né, cara? Puta que pariu. Mega Man só vai acordar no Mega Man X depois dessa. Eu ri demais quando eu vi essa cena pela primeira vez. Essa animação é legal, jovens. Faz jus à saga dos jogos, só que tem que dar um desconto porque ela é um pouco antiga e os recursos eram menores. Pô, Zangado, o Capitão N também, não. Capitão N não. Não tem desculpa. A animação possui 26 episódios e eu coloquei um link na descrição onde vocês podem assistir todos eles. Existe também um livro chamado Mega Man Perfect Memories, que conta toda a história de toda a saga Mega Man, cronologicamente de todos os personagens. Infelizmente não existe esse livro em português. Se tivesse, eu iria disponibilizar para vocês em download. Bom, então é isso. Finalmente eu consegui. Terminei a saga Mega Man clássico. Foram exatamente 9 dias fazendo isso. Foi muito desgastante, mas eu fiquei feliz com o resultado e eu espero que vocês também. Avaliem, por favor, prestigiem, valorizem o esforço, favoritem se possível e compartilhem nas redes sociais que vocês possuírem. Grande abraço a todos vocês, jovens. Muito obrigado pelo enorme reconhecimento que está acontecendo cada dia mais e mais. Tudo de melhor sempre. Beleza? Então, valeu, falou e até mais.